Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o seu filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Muitos filhos agem como o filho pródigo. Buscam o pai, buscam a Deus com um determinado interesse. Uma bênção, uma herança, um presente. Pedem bênçãos. Bênçãos que até têm direito, porque nós temos direito às promessas do Senhor, às promessas do Pai. Mas quando recebem, se afastam. Fazem como os 9 leprosos, que receberam um milagre e se afastaram do Senhor. Não sabem que longe do Pai, longe de Deus, as bênçãos podem desaparecer com a mesma velocidade com que vieram. Podem desaparecer num piscar de olhos. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Longe de Deus, longe do Pai, está próximo do inimigo. E o inimigo rouba a bênção, mata e destrói. Irmãos, não tem neutralidade no mundo espiritual. Se afastou de Deus, se aproximou do diabo. E as coisas só pioram. Nós devemos buscar as bênçãos do Senhor, mas a bênção maior é andar em comunhão com o Senhor, em comunhão com o Pai. Amém? Felizmente, alguns agem como o filho pródigo, se arrependem e voltam para o Pai, voltam para Deus. O arrependimento verdadeiro, ele tem que ser seguido de uma mudança de atitude. A pessoa se arrepende daquilo que está fazendo e ela muda a direção. Ela começa a praticar aquilo que é vontade de Deus. Arrependimento só na mente é remorso. Arrependimento verdadeiramente é tomar uma atitude em cima de um sentimento bom, que revelou que errou, que revelou que pecou, e tem que mudar a direção e toma uma atitude na direção oposta. É necessário levantar e é necessário voltar. Voltar para o Pai, voltar para a casa do Pai, voltar para a casa de Deus. E quando chegar, a primeira coisa que tem que fazer é o que fez esse filho aqui: pedir perdão ao Pai, pedir perdão a Deus. Perdão por quê? Pelos erros, pelas falhas e pela presunção de querer viver longe de Deus. Ninguém é feliz longe de Deus. Se iludem aqueles que se afastam e acham que está tudo bem. Se iludem. Estão sendo cevados, peneirados pelo inimigo, até a hora que o inimigo age e a pessoa chega à conclusão que não estava tudo bem. Bem vai estar enquanto nós estivermos na presença de Deus, em comunhão com Deus. E o Pai, o nosso Deus, sempre nos recebe de braços abertos, se nós nos arrependermos, como fez o filho pródigo. Na primeira pregação do Senhor Jesus, a primeira palavra que ele disse, lembram-se? Arrependei-vos. Deus quer arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus vem para aqueles que se arrependem e voltam para a presença do Pai, para a presença de Deus, para a comunhão com Deus, para a obediência à palavra. Lucas 15, 22 diz: Mas o Pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Segue o texto: Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Irmãos,
Toda vez que uma pessoa afastada, desviada dos caminhos de Deus, volta para o Pai, volta para Deus, há uma grande festa. Deve haver uma grande festa aqui, como há uma grande festa no céu, né? E vai haver também uma choradeira no inferno, porque o inimigo está sendo saqueado e o céu está sendo povoado. Porque um perdido se achou, um morto sem vida eterna reviveu. Toda vez que alguém se arrepende e volta para os caminhos do Senhor, para a comunhão e para a casa do Senhor. Tiago 5, 19 até 20, como nós pregamos essa semana, se você quer ser responsável por uma festa no céu, irmão, e se você quer cobrir uma multidão dos seus pecados, ajude um afastado a voltar para Deus, voltar para a casa do Senhor, para a comunhão com Deus. O filho pródigo, ele não foi recebido com festa pelo aquilo que ele fez, por ter desperdiçado herança e viver dissolutamente. Ele foi recebido com festa, porque apenas ele se arrependeu, pediu perdão e voltou. Foi por isso que ele foi recebido com festa. Entenda, irmãos, nós temos que premiar, e Deus premia as pessoas que se arrependem e tomam a direção de Deus. Não premie coisas erradas. Se o filho pródigo não tivesse se arrependido, não tivesse voltado, pedido perdão ao pai, e tivesse pedindo ajuda, irmão, a situação seria diferente. Não premie coisas erradas ou atitudes erradas de um filho só porque é filho. Corrija-o. Se você premiar um filho que faz coisa errada, ele vai continuar no erro e vai continuar esperando mais prêmios. Então entenda, correção para aqueles que agem errado, mas premie se houver um arrependimento, se houver um pedido de perdão, se houver uma mudança de atitude. Faça uma festa, premie, presenteie. Essa é a direção de Deus. Porque um pai, ou um líder, ou um superior, é irresponsável se ele premiar quem faz coisas erradas. Ele vai criar um caos, porque aqueles que estão fazendo o certo vão se rebelar. Premie se houver um arrependimento, pedido de perdão e uma mudança de direção. O rebelde precisa de correção e não de presente. Entendam isso. Aquele rapaz estava sendo recebido com festa, não por aquilo que ele fez, mas pelo seu arrependimento, seu retorno e o pedido de perdão ao Pai. Isso deve ser presenteado. Isso Deus vê. Isso Deus abençoa. E aqui no versículo 25 diz: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Segue o texto. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, insistia com ele. Irmãos, o pai tinha um outro filho, que ao invés de se alegrar com o retorno do irmão, ficou indignado pela recepção que aquele filho que errou estava recebendo. Outro filho, que não deixou a casa do pai, que ficou com o pai o tempo todo servindo na casa do pai, mas ainda não estava convertido. Por que não estava convertido, mesmo tendo ficado o tempo todo, não saiu, não viveu dissolutamente? Por que não estava convertido? Porque ele não tinha amor ao próximo, e o próximo era o seu próprio irmão. Ele não perdoava o irmão e não se alegrou com o retorno do irmão. Ele só viu uma injustiça na festa que estava sendo feita para o seu irmão. Há algumas pessoas na casa de Deus que ainda não estão convertidas.
ainda estão se convertendo, irmãos. Está na casa de Deus, está no lugar certo, mas ainda não se converteram completamente, ainda não perdoam. Misericórdia, ainda não perdoam. Não se alegram com a mudança e arrependimento dos pecadores, porque ainda não estão convertidas, ainda estão pensando nele próprio, nos seus benefícios. E veja aqui no versículo 29 o que diz a palavra: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, pai, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desses um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, nem chamou de irmão, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. O outro filho sentiu-se injustiçado. Eu sempre estive contigo, pai. Eu sempre te servi, eu sempre fui fiel a ti, Senhor. O Senhor nunca fez uma festa para mim, não me desse um cabrito sequer, né? E ainda falou: esse teu filho, que só fez coisa errada, recebe festa. Ele estava indignado, porque sentia-se injustiçado. Há muitas pessoas que se sentem assim, irmãos. Poxa vida, eu estou há tanto tempo na casa de Deus, fazendo isso, fazendo aquilo, e chegou um outro aí, de repente, aí já está fazendo aquilo, está fazendo aquilo outro, né? Pessoas que não recebem o bem, aquelas pessoas que vieram do erro, que vieram do pecado, que vieram com arrependimento. Há muitos que se sentem injustiçados pelo que fazem e não recebem, e outros recebem mesmo chegando agora, mesmo estando no erro e se arrependendo. Não sabem que Deus atenta à sinceridade do coração e às intenções do coração também. Entenda, está muito tempo dentro da casa do Senhor, sendo fiel ao Pai, ajudando, servindo, mas o coração que Deus vê tem coisas erradas, tem falta de perdão, tem mágoa, a sensação de injustiça. As intenções do coração não são as intenções que Deus quer. Não fazem por amor a Deus e amor ao próximo. Talvez façam até por interesse, porque ainda não se converteram. Quando se converter, todo esse sentimento vai sair e vai fazer aquilo que é vontade de Deus com o mesmo coração que tem o Senhor. Entendam, ele estava lá servindo ao Pai, mas a intenção não era perdoar e amar ao irmão, amar o próximo. Intenção errada. E Deus, Ele vê as intenções do coração. Deus vê a sinceridade do coração. Arrependimento ou conversão de alguém, irmão, agradam ao Senhor, né? Então, quando uma pessoa se arrepende e se converte, Deus se agrada. E aquilo que agrada o Senhor deve nos alegrar e não e não nos deixar com uma sensação de injustiça. Entenda, irmãos, essas pessoas mas não amam o próximo, não perdoam, não se alegram com arrependimento, a conversão das outras. Não sabe que Deus atenta para a sinceridade e as intenções do coração, né? Não, eu tenho que ter o mesmo sentimento que o Senhor. O Senhor se alegra com o retorno, ou a volta, ou com o arrependimento de um pecador. Eu vou me alegrar também, né? Porque esse sentimento tem que ser comum a mim com o Senhor. Isso é andar com Deus com a mesma direção. E aqui no versículo 31 e 32 diz: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. O pai, pacientemente, estava explicando para o filho. Não há injustiça do pai. E o pai disse: você foi fiel a mim, você não se afastou,
e todas as minhas coisas são tuas. Oh, glória a Deus! O Pai diz: todas as minhas coisas são tuas. Que bênção! Quem é fiel a Deus, quem permanece com o Pai, quem não se afasta da casa do Pai, quem serve ao Pai, tem tudo de Deus. Tem as bênçãos, tem as promessas, tem os milagres, salvação, tem tudo. O Pai está dizendo aqui: todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. E você não está vendo isso. Você que é fiel, que nunca se afastou da casa de Deus, sempre serviu a Deus, tudo de Deus é seu, irmão. O filho pródigo, ele teve festa, mas ele não tinha tudo do pai. Quem tinha tudo do pai é o filho que foi fiel, que não se afastou, mesmo ainda estando num processo de conversão, mesmo ainda não tendo o amor devido ao próximo, ao irmão que voltou. Mas o pai está dizendo: tudo que eu tenho é teu, filho. Irmãos, o filho pródigo teve uma festa, mas ele não tinha mais herança. Ele perdeu, desperdiçou a herança. E o filho fiel tinha tudo. É isso que nós precisamos entender. E é por isso que Deus quer que você seja fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, diz a palavra em Apocalipse. Então seja fiel. Não é porque o filho pródigo saiu, se aventurou, gastou, torrou toda a herança e voltou, foi recebido com festa, que você vai fazer o mesmo. Não se afaste da presença do Pai. Não saia da casa do Pai, porque agindo assim, tudo do Pai é seu. O filho pródigo não tinha mais herança, mas o filho que foi fiel, ele tinha tudo. Ele tinha herança, ele tinha tudo. Então, qual é a sua decisão? Quer se aventurar por aí, perder as coisas e ter uma festa quando voltar? Ou ter tudo de Deus sendo fiel? Qual é a sua decisão? Então seja sábio, seja fiel, não se afaste, não se aventure, seja qual for o convite, seja qual for a herança. Entenda, irmãos, tem muitas coisas. 10 leprosos foram curados, receberam bênção, mas só um permaneceu com o Senhor, só um foi salvo, só um tinha, além da cura, tudo de Deus. Os demais ficaram com a cura, mas não tinham tudo de Deus. Na próxima dor de barriga, iam recorrer a Deus, e sabe-se lá se Deus ia atender, sabe-se lá se tinha fé suficiente para mover ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós fiéis, ainda em conversão, temos tudo de Deus, e muitas vezes não percebemos, não atentamos. E alguns insistem em ver a parte vazia do copo, mas não veem o que Deus deu, o que Deus prometeu, a herança que você tem de Deus e que você tem tudo de Deus. Seja fiel. Fidelidade, um dos frutos do Espírito. Então, fiel, não se afaste da presença, da casa, da comunhão com o Pai. Aqueles que se afastaram, se arrependerem, tomar a consciência, né, se converterem, Deus vai perdoá-los, mas eles não vão ter tudo não do Senhor. Há uma diferença no galardão. Terão a salvação, mas há uma diferença no galardão. Para que é o dia do juízo, irmãos? Se os dois vão ser salvos, para que é o dia do juízo? Porque um tem tudo do Senhor e o outro não, porque um foi fiel o tempo todo. E Deus estava trabalhando, ele estava se convertendo, ele tinha um sentimento ruim, enganoso, sentimento de injustiça e falta de amor ao próximo. Mas se você quer receber muito mais de Deus, seja fiel a Deus até a morte. Não se afaste do Senhor.
Não se afaste da casa do pai. Não pense, o pai perdoou o filho pródigo, vai perdoar eu também. Mas ele não tinha mais herança. Ele não tinha tudo do pai. O pai o recebeu, vai ser salvo, mas o galardão é diferenciado. Não se afaste, se converta. Porque você na casa do pai, o pai vai continuar trabalhando em você, vai continuar te aperfeiçoando, se convertendo. Eu fico imaginando esse filho que ficou com o pai, quão problemático ele era, porque mesmo depois desse tempo todo, ainda não amava o próximo, e ainda tinha a sensação de injustiça. Imagina, mas o pai tinha trabalhado no coração dele, muitas coisas foram mudadas, né? Então, ame, perdoe o próximo pecador, tenha um coração igual ao coração do Senhor, e seja fiel a Deus e confie na justiça de Deus. Deus é justo, irmãos. Deus, ele não vai dar o mesmo para aquele que foi fiel o tempo todo, dá o mesmo para aquele que se afastou, se aventurou do Senhor, não foi fiel o tempo todo, se arrependeu, voltou, glória a Deus, vai ser salvo. Mas o galardão é diferenciado. Herança não tinha mais, torrou tudo, né? Mas o filho que ficou tinha herança e tinha tudo do pai. Se você quer ter tudo de Deus, seja fiel a Deus. Pague o preço que for necessário para ser fiel a Deus. Resista à tentação que tiver que resistir e seja fiel a Deus, a palavra de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Não peque, não contrarie a vontade e a palavra de Deus. Entenda, Deus é justiça. O que você fizer de errado, Deus vai perdoar. Deus vai perdoar, mas não vai ter tudo de Deus, irmão. Não vai ter. E a colheita virá. A colheita virá. Seja fiel ao Senhor. Não se afaste do Senhor, da presença do Senhor. Seja qual for a tentação. E tenha tudo de Deus. Amém, povo de Deus?